Graça e paz! Olá, seja bem-vindo ao nosso 37º dia da nossa jornada, ciclo 2 da nossa jornada Casais Renovados. Gente, eu quero falar uma coisinha para vocês. Ouça esse áudio até o final, porque eu tenho certeza que em algum momento você vai se identificar, sabe por quê? Porque hoje eu vou estar falando sobre enxergar com os olhos da fé, vencendo a insegurança e a visão limitada de si mesmo. Eu hoje ministrei na nossa igreja, na noite de intercessão, e senti o Senhor ministrando ao nosso coração de maneira muito forte, e eu quero trazer essa devocional, né, em forma de devocional para vocês entenderem. Só que eu quero abordar isso de um ponto de vista bíblico, como eu tenho sido feito, mas quero trazer também alguns conceitos da neurociência e da ciência comportamental para você compreender um pouco sobre como a insegurança age, trazendo limitações e bloqueio para a sua vida. Também sobre a questão dessa visão limitada, que muitas das vezes está todo mundo vendo o potencial que a gente tem, todo mundo enxergando as coisas boas que nós carregamos, menos nós mesmos. Então, para a gente falar sobre esse assunto, e eu convido você a ficar até o final, porque com certeza você vai ser edificado com essa palavra, eu te convido a ler Juízes capítulo 6, do verso 11 até o versículo 16. Eu resumi aqui para ser bem objetivo. O texto diz o seguinte: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã e meus menos importantes de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu creio que você que é leitor da Bíblia já ouviu esse texto, essa história antes. Você que talvez está começando a ler agora ou tendo acesso a essa primeira informação, Gideão, ele foi um homem que tinha uma coragem nele que nem ele mesmo sabia que tinha. Até porque o contexto aqui é de uma perseguição dos midianitas que estavam oprimindo o seu povo, toda a sua nação, e muitos homens estavam fugindo, morando em cavernas por causa dessa opressão, dessa perseguição, mas ele ainda ousou a malhar trigo no lugar. O trigo não era malhado no lugar, era para malhar uva, né? Porém, ele estava fazendo aquilo ali para poder, de alguma forma, disfarçar para que os midianitas não roubassem a sua plantação. Mesmo parecendo uma atitude covarde, ele ainda estava se sobressaindo sobre os demais pela coragem de trabalhar nesse contexto de perseguição e de luta. Aqui a gente está vendo um homem que tem um potencial fantástico, mas ele mesmo estava desacreditado, é claro, dado o contexto de perseguição, de opressão que ele estava sofrendo, o país dele estava sofrendo. E quando o anjo aparece e fala que ele é um valente, ele é um homem, ele é um poderoso guerreiro, ele é como se olhasse para dentro de si e não visse nada disso. Ele não conseguisse enxergar nada disso. E o Senhor, não, você vai libertar, você vai liberar Israel. E aí ele usa o argumento: como eu vou fazer isso? Você olha minha família, olha minha casa, olha quem eu sou na minha casa, eu sou menor. Lembra de Davi? Bem parecido aí, né, nesse contexto. Então tem muitos irmãos na igreja que têm potenciais fantásticos, mas eles mesmos não acreditam nisso. Tem muitas pessoas que podem fazer coisas extraordinárias, mas elas mesmas não conseguem ver isso nelas e muito menos acreditar que elas têm esse potencial. E sabe o que é isso? Visão limitada de si mesmo, insegurança. E é por isso que eu quero convidar você a parar de olhar com seus olhos humanos, a olhar com os olhos da fé, os olhos que Deus quer que você vê, além das trevas e da escuridão que te cerca. A insegurança, querido, é algo silencioso que acontece com todos nós e é totalmente poderoso quando nós somos conduzidos por ela. Né? Quando a vida é gerenciada pela insegurança. Talvez você possa até ser seguro em alguma coisa, mas aquilo que desafia, aquilo que você talvez tem pouco manejo, você acaba se sentindo inseguro. E se você deixar que essa insegurança predomine, você nunca vai fazer essa nova coisa de maneira perfeita, porque para se tornar algo excelente, existe o processo do aprendizado e do crescimento. Então, muitas vezes, a insegurança vai nos impedir de fazer com excelência muita coisa na vida, principalmente obedecer o chamado de Deus. Né? Outra questão
Tem muitas pessoas que é insegura de tal modo que não consegue nem amar, não consegue liderar, mesmo tendo chamado para liderar, não consegue o fazer, não consegue obedecer, mesmo Deus dando a ordem, Deus chamando a pessoa a fazer, ela não obedece por causa da insegurança. Como Gideão aqui, a sua insegurança foi o argumento, foi a emoção que levou ele a contra-argumentar a um chamado de Deus, sabe? Entenda isso. Enquanto você não vencer a insegurança e essa visão limitada de si mesmo, você não vai conseguir desenvolver seus dons e talentos que Deus tem ministrado sobre você. Você tem sabotado, sabe, esse chamado. Você tem sabotado o seu sucesso até na vida secular, na sua vida profissional. Assim como Gideão, ele estava tentando se sabotar, se escondendo no lagar, tentando sobreviver. Mas Deus estava vendo em Gideão um guerreiro pronto para liderar, pronto para vencer. Eu quero que você anote isso na sua agenda aí hoje. Gideão se via como inferioridade. Ele se via com inferioridade, mas Deus o via como um destino. Eu queria que você falasse para você. Eu posso até estar me vendo com inferioridade, mas Deus me vê como destino. Assim como Deus viu um destino na vida de Davi, na vida de Moisés, que foram outros que colocaram poréns quando receberam o chamado. E essa também é a história que eu quero que você entenda. Você pode até estar se vendo com inferioridade, mas Deus está te chamando para ouvir a voz dele, sabe? Para você vencer essa autocrítica degenerativa, sabe? E ver você como Deus está te vendo. Essa autocrítica, essa acerbada, que está te levando a ver apenas suas questões de melhoria, está te bloqueando de ver o potencial que Deus já colocou em você e que você precisa exercer. Por isso, eu quero falar 4 questões muito importantes aqui, mais sérias, que você precisa prestar bem atenção para vencer essa visão limitada de si mesmo. E a primeira coisa é que insegurança é um padrão de comportamento aprendido. Ninguém nasce inseguro, ninguém nasce com medo, ninguém nasce com receio. Você aprende no decorrer da sua história, a partir das relações que você construiu na sua história, a partir das palavras, das frases que foram liberadas sobre você. Inclusive na psicologia comportamental, a insegurança é um conceito que, como eu acabei de falar, é construída a partir das crenças que nós fomos formando. E lembra que eu já falei aqui nesse devocional, crenças você constrói a partir das experiências e a partir do convívio que você vai tendo ao longo da sua vida. Então, crenças limitantes são padrões de pensamentos aprendidos que distorcem a forma como a pessoa percebe a si mesma e percebe o mundo. Quem está falando isso não sou eu, é Albert Ellis. Ele foi o criador da terapia emotiva comportamental. Então, essas crenças limitantes, que são padrões que você aprendeu, e essas lentes que você tem olhado para você e o mundo, tem te limitado, tem te sabotado. Crenças como eu não sou bom o suficiente, crenças como eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não sei fazer, eu não posso, sabe? Quanto mais você fala isso, repete isso e pensa nisso, o que você está fazendo? Você está fortalecendo circuitos neurais no seu cérebro. É só você lembrar de algo que eu já comentei aqui. Quando você aprende algo novo, o cérebro ele cria uma nova linha neural, tá? Isso é chamado de, fugiu o nome aqui agora, neuroplasticidade. É quando os neurônios eles não são grudados, né? Eles são próximos do outro e que passa eletricidade um com o outro. Então, quando acontece um novo aprendizado, um neurônio, ele gera um outro neurônio, sabe? E começa ali a criar novos caminhos. O conhecimento no cérebro é isso. Quanto mais você conhece, mais o neurônio se forma ali e vai criando esses novos caminhos. Isto é, quando você aprendeu e construiu uma crença ruim, uma crença limitante, criou-se um neurônio, criou-lhe um caminho. A partir do momento que você continua focado nisso, e começa a acreditar cada vez mais nisso, isso vai gerar aí o que a neurociência chama de circuitos neurais repetitivos.
Então, quanto mais você repetir esse tipo de padrão de pensamento, quanto mais você repetir essa crença, mais forte ela vai ficando. Então, quanto mais velho você for ficando, mais você vai perceber que essas crenças vão ficando mais difíceis de serem vencidas, porque ela foi se fortalecendo à medida da sua história. Então, o que eu quero incentivar em primeiro ponto aqui, que a insegurança, você não nasceu com ela, você aprendeu a ser inseguro. O medo, você não aprendeu com ela, você não nasceu com ela, você aprendeu com o tempo. Agora, a boa notícia disso é que você pode usar a mesma neuroplasticidade que construiu esse caminho do medo, o caminho da insegurança. Pronto, você pode agora começar a querer, sabe, a mudar e a criar novos caminhos. O cérebro tem a capacidade de se organizar, entendeu? De se reformular com base nos novos conhecimentos. E você está fazendo essa jornada conosco, e você aprendeu muita coisa sobre autoconhecimento. E o seu cérebro já está respondendo a isso. Então aproveita que nós estamos 3 dias de finalizar esse ciclo e coloque isso para acontecer. Há esperança de mudança, sabe? Com novos pensamentos, com oração intencional, com a prática dos exercícios que eu tenho falado. Agora eu vou começar a revelar o porquê que eu pedi para vocês anotar a jornada toda. A partir do momento que você está anotando, você está fortalecendo o caminho novo que você construiu a partir do momento que você me ouviu. Você me ouviu, refletiu, isto é, começou a gerar um movimento interno e você transfere para a escrita, você está fortalecendo. Ao revisitar essa leitura, ao revisitar esse material, você vai estar sempre fortalecendo. É um exercício de fortalecimento. Assim como o músculo, você está fortalecendo o caminho do bem, não o caminho da insegurança. Então, a partir de agora, toda vez que você ouvir a voz da insegurança, você tem uma decisão a tomar. Ou você vai seguir para o mesmo caminho da insegurança e do medo, ou você vai seguir o caminho da ousadia e da coragem. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas eu tenho que ser rápido. O assunto é muito gostoso de falar e demora muito, mas estou tentando resumir aqui. Então, primeira coisa é isso. Você não nasceu inseguro, você aprendeu. Mas da mesma forma que você aprendeu a ser inseguro, você pode aprender a ter coragem. Isso é uma decisão que você pode tomar hoje. Segundo ponto é que Deus está vendo o potencial que você tem, não a sua história. Olha bem, Deus vê você e não a sua história. O pai de Davi via a história, Deus viu Davi. E é assim que Deus faz com a gente. John Stott, querido, vai dizer que o evangelho começa nos libertando de nós mesmos. Você não é a sua história. Ah, mas eu cresci num ambiente que todo mundo era negativo. Ah, eu cresci num ambiente que as pessoas pensavam dessa forma. Beleza, você não é culpado de ter nascido e crescido em um ambiente assim. Mas a partir do momento que você entende que esse ambiente era assim, cabe você começar a criar barreiras, muros de segurança para que esse ambiente não mais te afete e começar a criar, como eu disse no primeiro ponto, novos caminhos para vencer essa situação que você já identificou em si mesmo. Deus não negou o fato de Gideão ter nascido naquela família, como o próprio Gideão afirmou. Agora, Deus transformou, fez com que Gideão parasse de olhar a família e começasse a olhar o propósito. Amado, eu cresci também em um ambiente muito conturbado, de pais que bebiam. Enfim, eu não vou comentar minha vida aqui agora, mas em outro momento eu conto meu testemunho. E glória a Deus, eu hoje vejo a minha vida totalmente oposta ao ambiente que eu nasci. Por quê? Porque você é o autor, Deus é o autor da sua história, como a gente disse, mas você coopera com Deus na construção de novos caminhos. Então cabe a você agora. A insegurança vai te dizer, eu não sou capaz, mas a sua fé vai dizer, o Senhor está comigo. Então, em vez de você seguir o caminho da insegurança, siga o caminho da confiança. Confiança não em si, mas confiança no Deus que te chamou, sabe? Talvez se você teve essa vida lidada por insegurança, começa a mudar agora. Quando eu falei da ressurreição de Cristo, né, no devocional de 2 dias atrás, eu disse que nós fomos crucificados com Ele, mas ressuscitamos com Ele, e ao ressuscitarmos com Cristo, nós temos uma nova vida nele. Então essa ressurreição de Cristo confirma que não há limite pessoal que o poder de Deus não possa vencer. Foi o anjo que disse para Maria, quando ele falou que Maria ia ficar grávida de Deus, né, do Espírito. Ela disse, olha, pode isso acontecer, eu nunca tive homem nenhum. Ele, olha, haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas? Então, querido, em Cristo recebemos uma nova identidade, e é com ela que você tem que viver agora, não mais aquela velha pessoa que vivia com esses velhos pensamentos. Em terceiro, tem que agilizar aqui, quando você
tem uma visão limitada, você precisa compreender o seguinte: não existe visão limitada que não é desbloqueada por uma atitude de coragem. Eu vou repetir de novo: não existe visão limitada. Eu vou agora mudar um pouquinho. Não existe visão limitada de si mesmo que não possa ser mudada por uma atitude de coragem. Sabe? Uma coragem não é a ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo de maneira segura, de maneira confiante no Senhor. Você acha que Gideão não teve medo? Você acha que Moisés não teve? Você acha que até os homens mais poderosos, né, que Deus usou, teve medo? O próprio Moisés, lá no Mar Vermelho, foi orar a Deus e Deus falou: não, isso não é hora de orar, não, é hora de agir, cara. Então vai lá, toca na água, manda o povo marchar. Isso que ele se sentiu inseguro por aquele momento, mas quando ele buscou o Senhor, ele agiu. O problema não é se sentir inseguro, o problema não é sentir medo, o problema é quando esse medo e essa segurança te paralisa de tal maneira que você não segue. Ter momentos de segurança, todo mundo tem. A questão é: você vai ficar paralisado aqui usando a insegurança e o medo como justificativa, ou você vai respirar fundo, confiar em Deus e continuar seguindo? O homem seguro é controlado pelo medo. Um homem seguro, ele distorce muitas vezes a realidade por causa disso. Então, sabe, um homem seguro, ele vai querer controlar tudo, porque ele teme ser abandonado. A pessoa insegura é isso, ela tem medo de ser abandonado. A mulher insegura cobra porque sente que nunca será suficiente, e muitas vezes ela se vê como insuficiente e acha que é os outros que estão vendo isso. Não, a pessoa insegura, ela nunca acha que é boa o suficiente para fazer. Não sou bom o suficiente para fazer isso. Eu não estou no nível certo. Por quê? Por causa da comparação, mas por causa dessa vozinha. Tanto o homem que controla porque teme ser abandonado, quanto a mulher insegura que cobra porque sente insuficiente, ambos deixam de sonhar, deixam de viver por medo do fracasso. Medo, a pessoa nunca vai fazer porque ela tem medo de fracassar. Então, como ela tem medo de fracassar, ela nunca vai ter sucesso. Brené Brown, ele vai dizer que a vergonha diz: eu não sou bom bastante. A vulnerabilidade diz: eu posso tentar mesmo com medo. Sabe, eu quero desafiar, usando aqui o raciocínio de Brené Brown, troque a vergonha, o medo, pela vulnerabilidade. Tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem se sentir inseguro, mas tente no nível que você está. No nível que você está, tente. Quarto e último lugar, eu quero deixar claro para você aqui que o autoconhecimento, e eu estou falando do autoconhecimento a partir do prisma bíblico, como eu estou falando com vocês o tempo todo aqui, tá, gente? Eu não estou baseando essa busca do autoconhecimento em uma busca isolada, de eu buscando em mim mesmo, mas buscando Deus, o autor da minha vida, criador. Ele me conhece mais de mim mesmo, e eu busco nele a resposta de quem eu sou. Beleza? Então, esse tipo de autoconhecimento espiritual é a chave para desbloquear, sabe, a valentia que você precisa. Tá faltando gente valente no nosso tempo. Tem muita gente medrosa, tem muita gente com medo, tem muita gente insegura. E essa valentia que está faltando na humanidade é sinônimo de uma humanidade que está cada vez mais fragilizada de fé. Quanto mais a sociedade e as pessoas ficam fragilizadas de fé, menos valentes ela fica. E Deus está querendo hoje desbloquear a mulher valente que está dentro de ti. Deus está querendo desbloquear um homem valente que está dentro de você. Então, o autoconhecimento é perceber seus limites e potenciais com humildade, mas também com verdade. Já dizia Carl Jung. Então, é isso que você precisa compreender. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você nunca vai chegar no seu destino. Há pouquinho eu estava conversando com a minha esposa e ela comentou algo bem bacana, que ela se percebeu pensando de uma maneira que ela não concordava. E eu falei: que legal, amor, porque é exatamente isso. Isso mostra que esse inconsciente que governava suas decisões, cada vez mais está ficando consciente. Você está começando agora a separar entre o que você quer fazer e a manipulação dessa crença
que te dirigia. E é exatamente isso. Você vai começar a perceber que está evoluindo quando determinados padrões que eram automáticos, você nem sabia que tinha, determinados pensamentos que é tão automático que você nem imaginava que existia em você, você começa a identificar como se fosse... Já viu aqueles filmes ou aqueles desenhos que a alma sai do corpo? Como foi no filme, enfim, eu vi um filme dos Vingadores, onde o senhor Doutor Estranho bate no Peter Parker e ele sai do corpo, e também aconteceu com o Hulk, daquela cena. Se você assistiu Vingadores, você vai se conectar a essa cena aí. Então, é isso que acontece. É como se você começa a se enxergar de fora. Uau, eu tinha esse comportamento, uau, eu tinha esse tipo de pensamento, e eu não concordo com isso. Legal, novos caminhos neurais estão sendo formados. Fortaleça eles, ok? Então vamos pegar, por exemplo, dentro do casamento aqui, para a gente não sair fora da nossa jornada. Casais emocionalmente saudáveis não são os que não têm medo, e muitos até pensam, mas os que reconhecem seus sentimentos, nomeiam suas inseguranças e caminham juntos em apoio mútuo. É falar, olha, eu fiquei com raiva, não fiquei? Olha, aquilo ali, eu fiquei... Que tipo de sentimento que eu demonstrei? Isso é ciúme? Isso é orgulho? Toda vez que você sentir uma emoção, eu quero colocar uma brincadeira. Brinca, eu brinco disso direto. Toda vez que eu sinto algo, eu me pergunto, o que eu estou sentindo? É alegria? É entusiasmo? É expectativa? É medo? É ciúme? Irmão, mas um dia eu me perguntei, Deus, eu estou com ciúme? E eu estou com ciúme. Não é da minha mulher não, viu, gente? Eu tô com ciúme. Meu Deus, eu tô com ciúme. Quer tomar vergonha, rapaz? Na hora eu me repreendi, elaborei um novo pensamento sobre a situação e a vida que segue. Eu quero te desafiar. Brinque de descobrir qual sentimento você está tendo. Na hora que tu vai com raiva, que sentimento eu tô tendo? É raiva? Eu tô raiva com o quê? Você vai ver, vai mudar tudo. Então, quando eu sei onde eu sou frágil, posso buscar ajuda. Quando eu conheço minhas reações automáticas, posso mudar antes de ferir alguém. Quando eu conheço o propósito de Deus em mim, posso parar de me esconder e ir varão valoroso. É isso que o anjo de Deus fala para Gideão. Vai na tua força e livra Israel. É isso que eu quero falar para você, mulher. Vai na tua força e livre seu casamento dessa derrota. Homem, da mesma forma, jovem. Sabe por quê? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. Essa frase de José Roberto Marques, ouvi isso na minha formação e eu trouxe ela para a minha vida, assim como eu trouxe a frase do Mário Sérgio Cortella. Faça o melhor na condição que tem, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Então comece hoje. Aplicação prática, beleza? Hoje, vamos lá, rapidinho. Reflexão individual. Você vai fazer a primeira coisa aí, ó. Quais as frases internas que você mais repete na sua mente? Quais as frases? Quais as palavras que você mais fala sobre você? Sabe? Toda vez que você está diante de uma situação que te gera insegurança e medo, quais são as frases que não vêm de Deus que mais você repete? Em que áreas do seu casamento, da sua vida profissional, você tem mais insegurança? Comece a se pensar sobre isso, sabe? A partir do momento que você identificou, anote aí no seu caderno, anote. E comece a orar. Deus, olha, eu identifiquei que eu tenho muita insegurança nisso aqui. Tem muita mulher que se ciúma, é porque ela está insegura de si mesma. Homem está da mesma forma. Então, olha, o mesmo Deus, queridos, que chamou o Gideão lá no lagar, está chamando você no meio da sua insegurança. Ele já vê você, sabe? E o que você ainda consegue ser. Você consegue muita coisa em Deus, querido. Então pare de ficar se escondendo nesse lagar e bora para a vida, bora encarar a verdade, encare o medo com fé, não na sua força, mas na força do Senhor, e assuma a sua parte com coragem, porque Deus vai fazer muita coisa através de você. Coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, e não a ausência dele. Já dizia Mark Twain. Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor ajude esta mulher, este homem, a enfrentar seus desafios com coragem. Ó Deus, porque o medo vai ter, mas eles vão dominar esse medo. A tua palavra diz que o verdadeiro amor joga fora todo medo. Então, sei com os teus filhos, sei com os teus servos, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e conte no comentário aqui quais são as áreas que você mais se sente insegura. Deus tem algo para fazer através de você na sua insegurança. Ele vai te tirar desse lugar de insegurança para te poder confrontar esses seus medos e você ser uma pessoa cada vez mais vencedora para a glória dele, para o louvor dele e nele, porque em Cristo podemos vencer todos os desafios. Tchau, até amanhã.
Vai faltar só 2 dias para terminar. Então não deixe de acompanhar, gente. Tchau.